A informação de que o Internacional estaria trabalhando a chegada do zagueiro Robert Renan do Zenit movimentou as redes sociais coloradas na tarde desta quinta-feira. Isso significa que Vitão está deixando o Internacional? O que está rolando nessa questão de bastidor envolvendo os defensores do Inter? E mais, após Alan Patrick, o Corinthians vira especialista em fazer piadas com o Colorado. E era só o que me faltava, né? A gente vai falar sobre isso e vai ser agora. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar aí as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo no mercado colorado, né? E principalmente nas chegadas, também manutenções, claro, mas principalmente as chegadas, possibilidades de saída, Vitão, como é que tá essa questão aí de bastidor? A gente vai falar sobre isso e vai ser agora. Antes, deixa teu like já no conteúdo, te inscreve no canal se tu é novo por aqui e ativa a notificação, porque sempre é muito legal pro meu trabalho tu te inscrever, ativar o sininho ali, porque daí quando eu botar conteúdo novo aqui vai estourar no teu celular ou no teu e-mail, e também, obviamente, compartilhar, né, esse conteúdo para o maior número possível de colorados. Ou então até mesmo nas tuas redes sociais, né, porque, ajuda pra caramba aqui o meu trabalho, beleza? Vamos começar falando o seguinte, gente. Primeiro eu vou falar do Rômulo, tá? O Rômulo assinou com o Internacional por mais 3 anos. O Inter fica no Beira-Rio por mais 3. O Inter tem no Beira-Rio o volante por mais 3 temporadas, tá? É o seguinte, o Inter comprou 65% dos direitos econômicos desse jogador junto ao Atlético de Minas Gerais. Pagou 3 milhões e 700 mil reais ou 700 mil euros, né? E aí vai pagar isso em 10 vezes de 375 mil mensais. O Inter ainda tem a possibilidade de comprar mais porcentagens do Atlético, que ficou com 35% dos direitos econômicos para uma futura venda, né? O jogador é visto como uma boa alternativa para o Kudê, para o grupo, principalmente porque a gente perdeu o Johnny, tem aí o Gabriel, que ainda precisa também talvez voltar a ser o Gabriel lá de 2022, né? Claro, depois da lesão e tudo mais, mas fica uma alternativa bem interessante aí para o técnico Eduardo Kudê, que também está esperando, óbvio, reforços para a temporada. A gente vem falando já, gravei sobre isso de manhã, o Jean Lucas, né, é um dos possíveis alvos aí do Inter na janela. O Corinthians, meu amigo, a gente vai falar dele, tá? Porque agora tudo envolve Corinthians e Inter, principalmente na questão do Robert Renan, zagueiro que está no Zenit da Rússia e 20 anos, né? Fez ali, é formado na categoria de base do Corinthians, fez um bom campeonato brasileiro do ano passado, teve negociações, inclusive, com o Zenit naquele envolvimento, né, de vem o Yuri Alberto e aí vai os 4 jogadores para o Zenit lá e tal. Assim, o Zenit estava transferindo o Robert Renan para o West Ham da Inglaterra. Só que por conta da guerra que existe lá na Rússia e Ucrânia, alguns bancos, ou quase a maioria dos bancos, são 7 bancos que foram interditados em negociações internacionais. Eles não têm como receber montantes expressivos, como, por exemplo, o valor que o West Ham ia pagar para o Zenit. O que então o Zenit ia fazer? Ia repassar ele para o Corinthians por 6 meses e aí o Zenit ia revender ele. Então seria uma espécie de trampolim. A direção do Corinthians não aceitou isso e não acha isso bom. Seria isso bom só para o jogador, seria bom só para o Zenit e para o próprio West Ham. Nesse sentido, como o Inter tem uma boa relação com o Zenit, faria essa questão de trampolim para, então, faturar numa venda lá na frente, né? No caso, pode ser o West Ham, pode ser outro clube. Daqui a pouco venha, de repente, o clube inglês a desistir. Me disseram que não tem nada a ver com o Yuri Alberto. O Inter ainda mantém os 10% de uma futura venda, não foi para a FIFA cobrar,
não foi para a FIFA cobrar nesse envolvimento lá dos 4 jogadores com o Zenit e tal, e que o Inter, em vez de 6 meses, tentaria 1 ano de empréstimo do Zenit para o Inter. Por quê? Porque tem uma treta envolvendo o Vitão. A gente já vai falar isso lá no final do vídeo, tá? Mas a questão do Corinthians, então, ficaria isso. O Inter dá uma espécie de chapéu no Corinthians, pegaria o jogador que, então, poderia atuar no Beira-Rio durante 1 ano. E aí aqui eu tô falando tudo na condicional, porque é claro, né, meu? As notícias que vêm não só de São Paulo, mas que a gente consegue confirmar aqui, elas vão dando conta desses pormenores aí. Aí, claro, né, isso vai virar novela, porque é óbvio, tem mais do que um clube envolvido, tem mais do que um interessado e tudo mais. Já que estamos falando de Corinthians, vamos falar rapidinho, tá? O Lucas Colar conseguiu confirmar a informação de que o Corinthians procurou o André Curi para buscar informações a respeito do Maurício, né? Porque o André tentou já botar o Maurício lá no Flamengo, o Inter tem 50% dos direitos econômicos, quer vender no mínimo por 8 milhões de euros e tal, e aí o Corinthians se interessou. E aí, cara, é óbvio, né, que a gente tem que morrer de rir, né, a partir do momento que o Corinthians pegaria um jogador do tamanho do Maurício principalmente por ser um concorrente direto nas principais competições do Brasil, né? É óbvio que o Inter, assim como não vai fazer com o Flamengo, não vai fazer com o Corinthians. E o Flamengo já queria, e o Corinthians já quis também o Alan Patrick, né? Então eu brinquei até nos donos da bola, né? Que o Corinthians e o Mano Menezes, não sei, enfim, devem estar se especializando em stand-up, né? Em fazer stand-up comedy com o Internacional, porque olha, vou te contar, só pode ser uma piada do Corinthians achar que vai levar o Maurício, né? Ainda que se fale que eles estariam dispostos a dar jogadores também, né? Ó, daqui a pouco tu precisa desses 2 ou 3 jogadores, ou tu te interessa, e aí a gente troca pelo Maurício. Não é o caso, não é a ideia da direção colorada. Inclusive, o presidente Alessandro Barcelos, na segunda-feira, quando atendeu aos donos da bola, logo depois de ser eleito, né? No sábado, garantiu que o Maurício fica. O Maurício não sai nessa janela, a não ser, claro, né, que tem uma oferta estupenda. Então, assim, já gravei várias vezes, vários conteúdos por aqui também da pressão, né, do André Curi de querer repassar o Maurício para algum outro clube ou algum outro centro. A MLS, por exemplo, tentou levar o Maurício, mas por números irrisórios. E é óbvio que o Inter não vai perder dinheiro nesse negócio. Tava falando do Vitão antes da questão do zagueiro, né? Por que o Inter não vai pegar o Robert Renan só a metade do ano? Porque no meio do ano, teoricamente, perderemos Vitão. E por que eu falo teoricamente? Porque assim, o contrato do Vitão com o Inter, na questão da normativa da FIFA, termina no meio do ano. Assim como termina o contrato do Vitão com o Shakhtar. E a partir disso ele estaria livre no mercado para assinar com qualquer clube. Já gravei um conteúdo aqui que a ideia do Inter era fazer um pré-contrato com ele agora em janeiro, correto? Beleza, até aí tudo bem. Só que o Juliano Bertolucci, que é o empresário do jogador, chutou alto a condição de assinatura. As luvas, as famosas luvas. Como ele vai estar livre no mercado, ele pode pegar e assinar de graça, o Inter não teria que pagar para o Shakhtar, mas pagaria para o jogador. Além do salário que é alto, né, ou que seria alto a partir de uma renovação, a partir de o Inter comprando ele em definitivo, o que se fala nos bastidores do lado do Beira-Rio é que o Juliano Bertolucci teria dito que para assinar com o Inter, ele iria querer luvas na casa entre os 25 e os 30 milhões de reais. Isso, claro, né? Daqui a pouco feito em 4 anos, em 5 anos de contrato. Mas mesmo assim, essas luvas mais o valor que ele receberia mensal não é o que o Internacional procura pagar. Ou seja, para fazer os moldes, né? Para ter o Vitão depois do meio do ano, e aí é um dos motivos que o Inter também não quer o Robert Renan só 6 meses, e sim 1 ano, ele tem que diminuir bastante essa pedida aqui das luvas. Senão, não tem negócio, e aí aquela coisa, né? Ficou com o Robert Renan só 6 meses, o Vitão mais 6 meses de contrato também, perde 2 zagueiros, tem 2 problemas em vez de 1, a direção colorada.
Valeu? Se tu chegou por aqui, não te esquece, a KTO é minha parceira e tá lá te esperando. Faz o cupom ERNEST, te dá 20% de bônus e vai te divertir na KTO, porque a KTO é onde a diversão acontece. Valeu? Se tu chegou até aqui, mais uma vez, valeu e deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação, que sempre tem muito para falar do nosso Colorado. Valeu? Forte abraço. Tchau.